Já imaginou se em algum lugar existisse outra versão sua? Como ela seria? Seria igual a você ou diferente? Abordando essa ideia, o cinema sempre explorou esse conceito, principalmente na ficção, e recentemente ganhou muita evidência com os filmes de herói da Marvel e da DC Comics. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, venha comigo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu apresentador e guia no mundo estranho das múltiplas dimensões. Esse vídeo foi um pedido de um de nossos inscritos. Antes de falar exatamente sobre o multiverso Marvel DC, temos que entender alguns conceitos da física, afinal, nerd é cultura. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos e nos seguir caso não seja inscrito. Siga também nosso parceiro, a WebTV Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. E se você está vendo esse vídeo pela Mato Grosso News, convido para tirar alguns segundinhos para nos seguir também no YouTube. E se gosta do nosso conteúdo, considere deixar um valeu demais para ajudar o canal. Agora vamos ao tema. Primeiramente vamos entender de maneira simplificada, claro, pois precisamos conhecer um pouco sobre diferentes teorias mais conhecidas já usadas, para assim compreender por que a teoria do multiverso foi a escolhida pela Marvel e a DC Comics. Vamos iniciar entendendo que multiverso e viagem no tempo costumam sempre estar interligados, e algumas vezes isso pode criar confusão. Então, primeiramente, vamos conhecer um pouco sobre teorias de viagem no tempo, em especial as que foram exploradas pelo cinema. Alguém pode questionar, mas as viagens no tempo não são todas iguais? Não é só viajar para o passado ou para o futuro e pronto? Então, jovem gafanhoto, sinto lhe informar que não. E vou lhe dar alguns exemplos. Temos uma das teorias mais usadas, que é a teoria do paradoxo do avô. E um dos melhores representantes disso é o filme De Volta para o Futuro de 1985. Nesse filme clássico, Marty McFly viaja no tempo e acidentalmente interfere nos eventos que levaram seus pais a se conhecerem. E ele precisa consertar as mudanças para garantir sua própria existência. Essa teoria afirma que se você fosse possível voltar no tempo e matar o seu próprio avô antes dele ter os filhos, isso criaria uma contradição, pois você nunca nasceria para voltar no tempo e realizar a ação. Sendo assim, voltar no tempo e alterar algum acontecimento do passado influenciaria diretamente no futuro. Muitos filmes já usaram dessa teoria e ela costuma ser muito confusa para pessoas que não estão prestando atenção na história ou dormiram durante o filme, porque o roteirista vai ter dificuldade de falar que o personagem foi para o passado, fez algo que alterou o futuro, que na verdade passou a ser o presente do personagem antes dele ter viajado. Teoria do determinismo. Vamos exemplificar com o filme Predestination, de 2014. Nesse filme de ficção científica, um agente viaja no tempo e tenta impedir um ataque terrorista, mas acaba descobrindo que todos os eventos são predestinados e que suas ações já estavam destinadas a acontecer. Essa teoria argumenta que a viagem no tempo é impossível, pois tudo o que acontece já está predestinado e não pode ser alterado. Segundo essa visão, mesmo que alguém conseguisse voltar ao passado e tente mudar algum acontecimento, suas ações já estariam incluídas na história em questão e teriam ocorrido de qualquer maneira. Meio que essa teoria acaba com a graça da viagem do tempo, uma vez que mesmo que o personagem consiga viajar no tempo e tente mudar alguma coisa no passado, essa coisa não vai ser possível de ser mudada. Usando o paradoxo do avô como exemplo, seria como tentar matar seu avô no passado, mas nunca conseguir. Você nunca encontraria ele, ou todas as suas ações contribuiriam de alguma forma para o futuro nunca ser mudado, e o fluxo do tempo seguiria inalterado. Teoria do universo autoconsistente. Exterminador do Futuro, 1984. Nesse filme, um robô assassino é enviado ao passado para matar a mãe do futuro líder da resistência humana. No entanto, descobrimos que a missão fez parte de um loop autoconsistente, em que o futuro influencia o passado e vice-versa. Essa teoria propõe que quando alguém viaja no tempo, a realização das ações no passado, essas ações passam a fazer parte do passado, similar à teoria do determinismo. A diferença é que isso significa que não haveria paradoxos, pois os eventos são autoconsistentes e se encaixam perfeitamente na linha temporal. Basicamente, o que eu quero dizer com isso
é que se alguém tentar matar John Connor no passado, John Connor no futuro vai ficar sabendo disso. Afinal, se torna algo que ele já vivenciou, pois foi algo que aconteceu em seu passado. E no futuro, ele vai mandar você para protegê-lo no passado e salvá-lo, criando esse loop. Pode ser meio confuso, mas basta ver que na série do Exterminador do Futuro, John nunca morre em nenhum dos filmes, assim como a Skynet nunca é destruída, ressurgindo de alguma forma. E basicamente os acontecimentos vão se ajustando. Independentemente de você voltar no passado para matar a mãe de John Connor criança, John Connor adolescente, John Connor adulto e assim por diante. Teoria da viagem do tempo em loop, em Donnie Darko, de 2001. Esse intrigante filme segue Donnie, um jovem que recebe visitas de um coelho gigante e é levado a realizações de ações que influenciam sua própria jornada no tempo. Não leve em consideração a parte bizarra do filme. Eventos do passado e do futuro se entrelaçam em um loop fechado de causa e efeito, um pouco parecido com a teoria da autoconsistência do universo. Essa teoria sugere que quando alguém viaja no tempo, isso cria um loop fechado de causa e efeito, em que o passado influencia o futuro e, por sua vez, influencia o passado. Outro grande exemplo disso pode ser a série Dark. Imagine você receber de alguém as instruções de como criar uma máquina do tempo. Você então constrói e viaja no tempo para entregar a você mesmo no passado as instruções de criação da máquina do tempo, para quando você tiver a tecnologia necessária poder construir a máquina. Sendo assim, quem criou a máquina? Você do passado? Você do futuro? Ou a máquina sempre existiu? Vou tentar dar outro exemplo. Imagine você viajando no tempo para entregar a Albert Einstein as fórmulas da teoria da relatividade. Ele as estuda e as publica como sendo dele. E agora? As fórmulas que você levou foram criadas por quem? Se está confuso ou gostando das teorias até aqui, deixe um like, afinal é bem trabalhoso juntar essas informações, e seu like e inscrição nos apoia a continuar com esse trabalho. E agora temos a teoria ganhadora, a teoria das linhas temporais alternativas. Star Trek de 2009. Nessa reinicialização da franquia Star Trek, a viagem no tempo é usada para criar uma nova linha no tempo, separada da série original. Os personagens se encontram em uma realidade alternativa, permitindo que a história seja contada de maneira diferente. Essa teoria sugere que quando alguém viaja no tempo, uma nova linha do tempo é criada, separada da linha original. Isso significa que qualquer mudança feita no passado não afetaria diretamente o presente do viajante, mas criaria uma nova realidade alternativa. Outra teoria que é usada em conjunto com essa é a teoria do efeito borboleta. A teoria do efeito borboleta é um conceito que faz parte da teoria do caos, que estuda sistemas complexos e imprevisíveis, que é bem mais ampla e posso abordar futuramente em outro vídeo. Essa teoria sugere que pequenas mudanças ou perturbações em um sistema podem ter efeitos significativos e imprevisíveis a longo prazo. O termo efeito borboleta foi popularizado pelo meteorologista Edward Lorenz, que em 1972 apresentou um exemplo para ilustrar esse conceito. Ele descreveu que o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia teoricamente desencadear uma série de eventos que levariam à formação de um tornado no Texas. A ideia é que em um sistema complexo como o clima, pequenas alterações nas condições iniciais podem amplificar e causar mudanças drásticas e imprevisíveis no futuro. Essa sensibilidade às condições iniciais torna difícil prever com precisão o comportamento de tais sistemas. Vamos considerar uma pessoa que decide pegar um ônibus para o trabalho todos os dias. Em um determinado dia, ela escolhe sair de casa 5 minutos mais tarde do que o habitual. Essa pequena alteração na rotina pode ter efeitos imprevisíveis, como ter um encontro casual com alguém que normalmente não encontraria no caminho. Essa pessoa pode ser um velho amigo ou alguém com quem a pessoa começa uma conversa e estabelece uma nova conexão. Esse fato faz você perder a noção do tempo e se atrasando para o trabalho, que por consequência fez com que você perdesse uma reunião importante que o levaria à oportunidade de uma promoção. Você, desmotivado, na hora de voltar para casa, é abordado por um colega de trabalho que tenta consolá-lo. Ao acontecer isso, fica sabendo que uma árvore caiu em cima da parada de ônibus que costuma utilizar, e que se saísse do trabalho no horário de costume, provavelmente teria sido acertado por ela
o que poderia lhe trazer a morte. Essa pequena diferença de tempo pode ter sido um impacto significante em outros acontecimentos. As duas teorias em conjunto então formam a teoria do multiverso. Imagine que cada ação que você escolhe ou não fazer pode dividir o universo. Em algum lugar, essa pessoa foi para o trabalho, saindo no horário de costume, e ganhou uma promoção. Se não aceitar conversar com o colega de trabalho, provavelmente teria morrido. Agora junte isso à viagem no tempo, onde você por algum motivo tem a possibilidade de tentar mudar algum desses eventos acontecidos. Adicione super-heróis e temos o multiverso apresentado na Marvel e na DC. Remova uma das joias e esse fluxo se divide. Isso pode beneficiar sua realidade, mas a minha nova, essa não muito. E existem diferenças como as duas franquias abordam essa mesma teoria? Existe sim, mas são poucas. Então vamos entender o que é igual nas duas, uma vez que basicamente a escolha dessa teoria se dá justamente para tapar buracos no roteiro, colocar junto personagens que nunca se encontrariam, ou até mesmo trazer dos mortos personagens que, bem, já morreram. É claro. Nas duas franquias, temos 3 Homens-Aranha de filmes diferentes. Graças ao uso do multiverso, tivemos versões do Batman também de filmes diferentes. Tivemos variações do Flash, tivemos várias versões do Doutor Estranho, tivemos uma Supergirl no lugar do Super-Homem, tivemos uma Capitã América no lugar do Capitão América, personagens que morreram puderam voltar como General Zod, e os vilões de Homem-Aranha, entre tantos outros elementos. Veem que para um roteirista ou diretor, o uso desse tipo de recurso, chamado multiverso, é amplamente positivo, afinal, a porteira foi aberta. E o que eles quiserem fazer, por mais estranho ou ridículo, é só falar, vamos usar multiverso. Já nas questões que diferenciam o uso da teoria, a DC Comics tem uma tendência, pelo menos no cinema, a não explorar muito a similaridade entre as variantes. Vou explicar melhor. No caso do filme do Flash, suas ações criam versões do Batman em tempos diferentes, uma mais jovem e outra mais velha. Versões do Super-Homem sendo Kal-El e outra sendo Kara. É meio que um recurso bem-vindo para usar os atores aposentados de seus papéis, criando fanservice, e também para usar personagens trocando atores que não aceitariam voltar em seus papéis ou foram demitidos deles. Já na Marvel, a variação desses personagens é bem sutil, eles são mais similares, pois não tiveram tantos problemas de elenco, então eles se concentram em mostrar o efeito que certas ações tiveram nos diversos mundos, basicamente o que foi mostrado melhor nas animações What If e Homem-Aranha no Aranhaverso. Mas o real ponto em comum sempre será o efeito borboleta, criando novos universos cada vez que um herói ou vilão tenta viajar no tempo para mudar algo no passado. E dentre todas as teorias de viagem no tempo, sempre será escolhida em virtude da facilidade de se explicar o que seria difícil de se explicar nos roteiros, principalmente por envolverem enormes núcleos de personagens, tanto nos quadrinhos e principalmente no cinema. Sendo assim, espero que tenham gostado, e se quiserem propor outros temas para vídeos, deixem nos comentários. Quem sabe um pedido seu apareça aqui. Um grande abraço e até a próxima!